boa noite. Na verdade, o que eu desejaria era poder abraçar vocês, né? Era poder abraçar cada um, é poder ver, estarmos juntos, mas de alguma maneira a gente permanece unido, certo? Então nessa noite eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui, sejam bem-vindos, para que a gente possa dar continuidade ao nosso culto. E eu queria lembrar a cada um de nós de um texto que nós meditamos no nosso grupo pequeno na quinta-feira, e que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses 4:13. Diante dessa situação em que nós vivemos, às vezes parece que vai acabar a força. Mas alguém do nosso grupo disse assim: eu levo esse texto e ministro às pessoas que eu ministro, para que guardem no coração a força que pode vir do nosso Senhor para a nossa vida. Tudo posso naquele que me fortalece. E que a gente tenha um bom culto. Eu queria orar para a gente começar. Deus, muito obrigado pela bênção de nós podermos estar juntos, através da tecnologia e dessa sabedoria que o Senhor deu ao homem. Obrigado pelos meus irmãos que estão presentes nessa hora e que estão junto com a gente, Deus. Obrigado porque o Senhor é quem fortalece, é o Senhor quem nos abençoa e é o Senhor quem nos ampara. Nos momentos de dificuldade, o Senhor, Deus se faz amparo. E como Paulo antes diz aos Filipenses: eu sei viver com pouco, sei viver com muito, aprendi. Nos ensina, Deus, a viver na Tua dependência, nos ensina a viver a Deus confiando que o Senhor pode todas as coisas e acreditando, mais do que isso, acreditando que nós podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Tua palavra, vida abundante, Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a Tua palavra, para que o mundo receba o Teu amor. Vem usar nossa voz com a Tua palavra,
palavra pra que o mundo receba o seu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Ele tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Cante e declare. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Cantamos porque somos livres. Boa noite, igreja. Saudade de vocês. Eu e a Rafa aqui olhando para essa câmera aí, crendo que todos vocês estão assistindo. Mas cremos que tudo isso vai passar. Amém? E apesar dessa gravação ser feita em dias diferentes, não ser ao vivo, eu queria te convidar da mesma forma a estar se concentrando, a estar respirando bem fundo, de olhos fechados, deixando de lado
todas as distrações, todas as preocupações. Que o mesmo Espírito que está aqui presente enquanto gravamos está aí na sua casa, com a sua família. Amém? Então, eu queria te convidar agora a se concentrar. Respira bem fundo. Relaxa o teu corpo. Não deixa nada tirar a tua concentração agora. Respira bem fundo. Sinta o seu corpo, sinta suas emoções. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Toma agora controle dos nossos pensamentos, Espírito. Toma controle agora da nossa alma, do nosso coração abatido, nosso coração preocupado. Espírito Santo, começa a nos envolver agora. Começa a nos envolver em amor agora, Deus, na tua presença, no teu abraço, no teu consolo, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Deus, queremos entregar o nosso coração de corpo e alma. Na sua casa, comece a dizer palavras de louvores a Deus, comece a dizer palavras de gratidão. Deus, obrigado porque aqui estou, Deus, firme na rocha que és tu, Deus. Aqui estou, Pai, junto com a minha família, Pai. Deus, obrigado pela sua provisão, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, Deus, pela sua misericórdia, Pai. Ah, Deus, nos faz lembrar o quanto tu és bom, Deus, quão grande tu és, Senhor. Nos conduz essa adoração agora. Tu és bem-vindo aqui, te clamamos, Deus. Venha sobre os nossos pensamentos. Bem-vindo aqui, Senhor. Te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre. Serei pra sempre meu Salvador, meu Salvador. Serei pra sempre teu.
eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Tu és a razão, Deus. Tu és nosso libertador, Todo-Poderoso, Deus. Aquele que a morte venceu, Deus. Aquele que nos livrou, Deus. Aquele que nos amou, Pai. Tu és Todo-Poderoso, Pai. Te louvamos e cantamos, Pai. Vem o teu reino, Deus. Vem o teu reino, Deus. Tu venceu a morte, Pai. Se alegramos, Deus, porque está consumado. Tu venceu, Pai. Tu carregou sobre si as nossas dores. Tu venceu este mundo, Pai. Então, nos dê força, nos dê um novo ânimo, nos dê alegria para enfrentar essas dificuldades. Nos encha de coragem, Pai. Nos encha de coragem, de perseverança, Deus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. O nome de Jesus. Como descrever? Como explicar? Amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Quem me conheces bem e sabes quem eu sou, tens o caminho, a vida e a verdade, sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda
verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração, Pai. Recebe nossa adoração, Pai. Nos conduza nesse Espírito, Deus. Em nome de Jesus, amém. Olá, que bom estar com você nesta noite. Nós estamos dando sequência à série de mensagens deste mês, Ring Virtual. A internet não é um outro mundo, né? Ela é apenas um extrato da nossa vida, um extrato da sociedade. Mas como não estamos olho no olho, não estamos tete a tete, muita gente cai na cilada de se sentir mais corajoso, de se sentir mais desinibido para falar tudo o que quer, tudo o que pensa, ou então falar e compartilhar coisas que não existem. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito provavelmente você já caiu, já foi vítima ou já compartilhou uma fake news, sabendo ou na pura inocência de que aquilo realmente poderia ser verdade e não era. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é fake news e como ela pode impactar a nossa vida, nós vamos ouvir um pouco um amigo meu chamado Fábio De Vito. Ele é jornalista e influenciador na internet. Ele é lá de São Paulo e ele topou falar um pouquinho para a gente sobre o que é fake news por estar mergulhado nessa cultura. Vamos ouvir um pouquinho ele. Fala aí, Fábio. Quando nós falamos em fake news, é importante termos uma coisa em mente. Isso não é um fenômeno novo. Fake news nada mais é do que um termo criado para representar uma enfermidade que acontece na sociedade desde que o mundo é mundo. Em outras palavras, fake news nada mais são do que a propagação de mentiras, de boatos, de informações falsas, de difamações e de lendas urbanas. A diferença é que o alcance dessas notícias ficou muito maior com a internet. Se antigamente, ao propagar um boato, ele afetava apenas o nosso ciclo social, ou seja, nossos familiares, nossos amigos, os amigos dos amigos, hoje, quando nós postamos nas redes sociais, o alcance é global. E é aí que mora o perigo, porque a chance de reparar uma injustiça acaba sendo muito menor. Por isso, existem alguns cuidados que nós podemos tomar na hora de verificar uma notícia para ver se ela é verdadeira ou não. Sempre que nós falamos de um ambiente como WhatsApp ou mesmo Facebook, é legal ficar com o pé um pouco atrás. O legal é você checar se aquilo que você viu na rede social aconteceu mesmo ou não. A maneira mais fácil para isso acontecer é verificando em jornais, em veículos de informação que têm uma certa relevância, seja um site de notícias que você gosta, que você acompanha, um podcast ou mesmo na televisão. A chance dessas notícias serem verificadas nesses locais é muito maior do que algo propagado num feed de rede social. E essa máxima vale também na hora que você vai repassar essa notícia. Se você não acredita 100% naquilo que você leu, se você acha que tem algo muito estranho, que tem algo diferente naquilo que está sendo mostrado, não repasse. Na dúvida, é melhor deixar quieto. E é legal a gente sempre lembrar também que existem alguns assuntos onde a incidência de fake news é maior. Assuntos onde tende a ter uma polarização na sociedade,
seja em política, em entretenimento, em esporte, sempre vai haver necessidade de um grupo se sobressair no outro. Então, nesses casos, a atenção tem que ser redobrada, beleza? Interessante, né? E como talvez muitas pessoas nem sabiam que estavam consumindo ou compartilhando, divulgando fake news. Esse assunto está bastante em evidência no Brasil, principalmente por causa da CPI das fake news. Você já parou para imaginar que um grupo do nosso sistema de governo tem trabalhado porque existe ataques cibernéticos e falsos perfis divulgando coisas, atacando pessoas e instituições, e essas pessoas não existem. Essas notícias são falsas. Isso é muito, muito complicado e merece um pouco da nossa atenção. A grande questão da fake news é que algo que aparenta ser verdade é mais importante do que a própria verdade. E nós precisamos tomar um pouco de cuidado com isso. Charles Spurgeon tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: uma mentira pode ter viajado metade do mundo enquanto a verdade ainda está colocando os sapatos. O ser humano tem uma inclinação para a mentira, para o boato, para a fofoca. E diante de todo esse cenário fake, diante dessa exaltação do falso, da mentira, da enganação e a intensificação disso com o advento da internet, como nós, cristãos, devemos agir? Como que a palavra de Deus pode nos ajudar a aprender princípios e desenvolver atitudes que possam ir na contramão disso, lutar contra isso e tentar influenciar esse cenário tão complicado dos dias de hoje? Bom, eu quero ler um texto para vocês que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 47. Ler esse texto, leiam comigo. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo,
que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Vamos orar? Jesus, Senhor, amado, Filho de Deus, nosso Salvador, pedimos que o Senhor esteja conosco e com o envio do Espírito Santo possamos ser iluminados e compreender o que o Senhor quer nos ensinar através deste texto. Queremos ser alimentados por ele até que a tua presença e o teu ensino transforme a nossa maneira de ser e de viver, tanto no contexto real, nos relacionamentos reais, físicos, quanto nos relacionamentos virtuais. Senhor, nós queremos ser transformados pela tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Que texto forte, né? Que palavras fortes de Jesus para um grupo de pessoas, para um grupo de judeus que já estava caminhando com ele há um tempo, ouvindo ele e crendo nele, nas palavras dele. Jesus usa algumas estratégias nesse texto muito interessantes. O texto parte do dualismo, ou seja, onde verdade e mentira se contrapõem, que remetem a duas origens diferentes. Porém, ambas origens produz influência nas pessoas, produz influência na história, na existência humana. Por um lado, a verdade vem do Pai, por outro lado, a mentira vem do diabo. Um aspecto interessante é o fato de Jesus falar para esse grupo de judeus que já tinham crido nele. Isso significa que muitos de nós hoje, que já cremos em Jesus, talvez precisemos ouvir essa palavra e compreender o que Jesus quer falar. Falamos que somos de Jesus, mas muitas vezes duvidamos e não agimos conforme Jesus agiria. Muitas vezes nós dizemos que cremos em Jesus e ouvimos coisas sobre ele, conteúdo de Jesus, conteúdo do Evangelho, conteúdo da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós duvidamos na prática. Muitas vezes as nossas atitudes não refletem as atitudes de Jesus. Quantos cristãos você conhece ou já viu, principalmente com a ajuda da internet, que torna tudo tão intenso? Quantos cristãos você já viu que não agem como Jesus agiria, conforme os evangelhos mostram que Jesus agia? Quantos cristãos você conhece ou já viu na internet que alimentam um relativismo religioso? Ah, mas isso aqui é passível de inúmeras interpretações. Jesus alerta essas pessoas. Jesus nos alerta hoje com essa palavra. Vocês estão pecando. E se vocês se manterem em pecado, vocês não estão refletindo o Pai. Vocês estão refletindo a outra origem, o outro lado.
o pecado é visto quando Jesus não é ouvido. O pecado se torna intenso e muito mais visível quando Jesus não é ouvido, não é praticado, e as nossas atitudes não refletem a relevância da palavra de Jesus em nós. Ou seja, quando as palavras de Jesus são ignoradas. No contexto da internet, onde nós temos uma avalanche de informações, se as informações trazidas por Jesus, pela palavra de Deus, não estiverem acima de todas as informações que nós absorvemos ou compartilhamos, então, muito provavelmente, Jesus Cristo não terá a devida relevância que ele deveria ter para que a nossa atitude seja diferente das de todas as pessoas que estão na internet ou nos relacionamentos interpessoais, enfim. Ou seja, o pecado mexe com o ser humano. Tanto com as suas atitudes, como com os seus princípios, com as suas ideias. Poderíamos afirmar que o pecado faz o ser humano perder a consciência de si mesmo. É isso que Jesus está falando nesse texto. É isso que Jesus começa a falar nesse texto antes de aplicar uma exortação e um ensino muito profundo para aquele grupo de pessoas. O pecado faz o ser humano perder a consciência de si mesmo. Preste atenção no texto que nós lemos. Os judeus interpretavam a liberdade no sentido político. São descendência de Abraão e jamais foram escravos de alguém. Mentira. Mentira. Só quem não conhecia a história do povo, daqueles homens que estavam falando com Jesus, poderiam acreditar nessa fake news. Na realidade, o povo tinha passado por períodos sucessivos de escravidão que estão registrados nas Escrituras, no Antigo Testamento. Escrituras que o povo já tinha acesso naquela época. A história do povo. Foram escravos dos babilônios, dos egípcios, dos persas e agora dos romanos. Eles estão tendo essa conversa com Jesus dentro do Império Romano. O Império Romano dominava também as terras onde estava o povo de Israel, onde estavam os judeus. Jesus não está falando de uma mera liberdade política. Jesus está falando de uma liberdade de espírito. Por que os judeus falavam que não eram escravos, nunca tinham sido escravos de ninguém? Porque eles não se submetiam à escravidão. Eles não aceitavam a escravidão. Mas você concorda que no âmbito político-social, o povo enfraquecido que foi colocado à condição de escravo, se esse povo aceita ou não aceita, se ele se submete ou não, a história não muda, não é mesmo? Eles não se submetiam à escravidão. Ok, eles tinham um pulso firme, eles mantinham a sua tradição e aquilo que eles tinham como verdade. Mas isso não dava o direito para eles saírem por aí dizendo assim, nunca fomos escravos de ninguém. Jesus não quer entrar nessa discussão. Tanto que ele diz assim, eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas... E aí Jesus
leva a conversa para um outro patamar. Para o patamar espiritual. Ele está falando sobre a liberdade espiritual, ele está falando sobre a eternidade, sobre uma vida que começa aqui e vai para a eternidade. E não apenas um movimento, não apenas algo que vai morrer junto com o nosso corpo carnal. Escravo é aquele que é dominado pelo pecado, segundo a ótica de Jesus. E em virtude dessa escravidão ao pecado, esse alguém não tem direito na casa do Pai. E em virtude dessa condição de desconexão do Pai, então essa pessoa tem atitudes que refletem e revelam o diabo. Porque a mentira é do diabo. Caio Batista, nosso grande amigo, ele diz que pecado, ele resume bem esse princípio. Ele diz que pecado é tudo aquilo que nos desconecta de Deus e das pessoas que nos amam. Pode parar para pensar. Todo pecado vai te desconectar de Deus ou das pessoas que nos amam. Jesus está dizendo isso. Se somos dominados pelo pecado, nós não temos direito, nós não temos parte na casa do Pai. Nós estamos nos desconectando dele. Quando, na verdade, muitos de nós dizemos que somos do Pai, que somos de Deus, que somos de Cristo. Mas a gente vai permitindo que algumas mentiras façam parte da nossa vida até que elas não influenciem mais o nosso cotidiano. Por isso nós podemos afirmar que o pecado tira a consciência do ser humano. Reparem, eles estão discutindo com Jesus, eles não compreendem que eles pecam, que eles vivem em pecado. Eles não têm a noção de que quando eles dizem nunca fomos escravos, eles já estão falando uma coisa que não é real. Passivo de várias interpretações. Brennan Manning diz o seguinte: na filosofia, o oposto da verdade é um erro. Na Bíblia, o contrário da verdade é uma mentira. Entendem? No reino de Deus, não existe a omissão protetora, não existe aquilo que é digno de várias interpretações. Ou é verdade ou é mentira. Ou é sim ou é não. Por isso, quando nós divulgamos algo mentiroso, a maioria de nós pensa o seguinte: não fui eu mesmo que criei isso? Vai cobrar de quem criou isso. Não fui eu que comecei com essa história. Vai cobrar lá quem inventou isso. Isso é somado, na nossa realidade, à cultura latino-americana de que mentir faz parte de um sistema de sobrevivência e proteção. Não é mesmo? Eu me lembro que na minha adolescência, lá em São Paulo, tinha uma música que era muito conhecida e todo mundo até brincava um pouco com ela. Ela dizia assim: aqui, meu irmão, é cada um por si. Mesmo que sei, não sei. Se sei, digo não vi. Aquela velha história assim: filho, se fulano ligar ou aparecer no portão, fala que eu não tô. Mentiras que passam a ser aceitáveis dentro de um cotidiano, para que algumas coisas funcionem melhor da maneira como a gente quer. Jesus está trabalhando isso no coração dessas pessoas. Se vocês dizem que são de Abraão, se vocês dizem
que são de Deus, mas vocês continuam fazendo coisas que Abraão não fez, coisas que Abraão lutou contra, coisas que desonram, que não tem nada a ver com a natureza de Deus. Então vocês não são nem de Abraão, nem de Deus. Vocês entendem isso? Nós perdemos a consciência que vivemos numa sociedade de mentira e que alimentamos essa realidade de mentira. Nós perdemos essa consciência, porque no cotidiano muitas mentiras precisam ser aceitáveis para uma grande parte dos relacionamentos. Provérbios 14:15 talvez seja o texto para ser trabalhado nessa questão de fake news e nessa cultura que a nossa sociedade cria. Ele diz assim: o inexperiente acredita em tudo que lhe dizem, mas o prudente escolhe e pondera cada palavra. Então, pare de divulgar coisas mentirosas e comece a lutar contra esse sistema de mentiras aceitáveis. Bom, Jesus é didático. Ele começa apontando a realidade do pecado que não condiz com a natureza que aqueles homens dizem ter. Jesus ensina na prática. E nessa situação em especial que nós lemos, ele usa a dialética, ou seja, ele ensina pela contraposição de dois princípios. Se a mentira escraviza, a verdade liberta. Se a mentira escraviza, a verdade liberta. Rinaldo Fabris, um teólogo italiano, ele diz o seguinte: a verdade devolve o homem a si mesmo. Bom, se o pecado tira o ser humano da consciência de si mesmo, olha que interessante, a verdade devolve o ser humano a si mesmo. A verdade liberta. A grande armadilha das redes sociais da internet é que o aprisionamento, a escravidão, trabalha dois elementos muito fortes do desejo humano. E a internet, ela explora muito bem a natureza humana. O primeiro, aquilo que a internet usa para prender cada vez mais o ser humano, vem sempre fantasiado de coisas essenciais. A internet nos faz pensar diferente e começar a desenvolver a ideia de que várias coisas que ela oferece são essenciais. A nossa percepção de essencial começa a ser radicalmente transformada quanto mais estamos mergulhados no ambiente virtual. O segundo elemento que as redes sociais trazem é o desejo do exagero. Tudo tem que ser macro, tudo tem que ser forte, tudo tem que ser intenso. Então, isso começa a desenvolver em mim um medo que é chamado, que já foi reconhecido pela OMS como FOMO, que é o medo de ficar por fora, medo de não saber das coisas e, pior, medo de não ser o pioneiro nas notícias, nas informações. Eu compartilho o bombástico e o absurdo, porque isso alimenta em mim uma sensação de novidade e de serviço ao próximo. Você não sabia disso? Cara, olha só. E eu vou me viciando tanto nisso, que eu já não quero mais saber se o que eu estou compartilhando é realmente verdade ou não. E então, nós começamos a viver uma dualidade. Será que eu estou me engajando
no perfil virtual, nas redes sociais e nessa vida virtual. Eu estou realizando um engajamento daquilo que eu realmente creio. Eu estou influenciando as pessoas pela internet, eu estou levando as pessoas para Cristo. As atitudes que eu tenho na internet, elas apontam para Cristo? Ou será que eu estou simplesmente desenvolvendo uma dependência virtual? E eu não consigo mais viver sem. Entendem? Por isso, opte pela verdade. Por quê? Porque a verdade liberta o ser humano. A verdade traz o ser humano para a consciência. E se você optar pela verdade, você vai ter sabedoria para conseguir controlar algumas coisas. A verdade deve ser instrumento da consciência. O que nós vemos muito na internet são pessoas que agem fora da consciência, inconscientemente. O que as pessoas têm dificuldade de entender, o que muitos de nós têm dificuldade de entender, é que muitos de nós estamos aprisionados num sistema que se esforça para nos desconectar da verdade. Porque se a verdade liberta, então a verdade não pode existir aqui. Tudo tem que caminhar pela ilusão. Tudo tem que caminhar pelo extraordinário. Tudo tem que caminhar pela incerteza, pelas dúvidas e pelo calor do momento. O calor do momento faz com que a gente não tenha tempo para parar e refletir se aquilo é realmente verdadeiro, válido, essencial, se aquilo vai gerar crescimento, edificação. Por isso, a avalanche de informações que a internet vai nos trazendo vai cada vez tirando essa noção de tempo. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, eu mandava uma carta social e eu sabia que aquela carta seria lida de 2 a 3 semanas e a resposta viria em até 2 meses. Hoje, eu não consigo esperar, se a carta demorava 2 meses para ser respondida, hoje eu não consigo esperar 2 segundos para que apareçam os 2 tiquinhos azuizinhos no WhatsApp. O que muitos de nós não entendemos é que muito da internet, muito do sistema tenta nos desconectar da verdade. E muitas pessoas estão caindo nessa cilada. Tim Keller diz: a nossa melhor defesa no combate contra as mentiras de Satanás não é geralmente a produção de encantamentos, mas o ensaio da verdade. Como a natureza humana é pecaminosa, a internet sempre vai explorar o lado dos desejos do ser humano, principalmente porque as pessoas vão consumir essas informações no individual, no secreto, e porque essas informações, esses conteúdos vão suprir desejos. Como cristãos, precisamos ter maturidade espiritual para reconhecer que o ser humano é inclinado para a mentira, para a enganação e para o suprimento de seus desejos, custe o que custar. O ser humano é inclinado a isso. O ser humano pode cair nessas armadilhas. Isso alimenta o lado pecador do ser humano. E é aí que o incansável e incondicional amor de Jesus entra. Enquanto o diabo rompe e separa, Jesus propõe a comunhão. Porque a estratégia que Jesus usa nesse texto é a contraposição. Se o pecado, que é a mentira, escraviza e nos rouba a consciência, a verdade
nos liberta e nos devolve a nós mesmos. Se o pecado aponta para o diabo, a verdade aponta para Deus. Se o pai da mentira, se o senhor do pecado, o diabo, rompe e separa, Jesus propõe a comunhão, a conexão. Se o pecado desconecta, Jesus vem com seu amor incansável tentar vencer o pecado para reconectar o ser humano a Deus e aos seus relacionamentos saudáveis. John Piper diz o seguinte: a mentira tem origem no diabo, e os que não falam a verdade unem forças com Satanás. Olha que interessante essa frase, porque muitos cristãos, no decorrer da vida, e como nós falamos no começo, com o seu cotidiano, que muitas vezes requer aceitar algumas coisas que desagradam a Deus, muitos cristãos começam a criar atalhos. Então assim, mentir é feio, mentir é pecado. Mas talvez um caminho, um atalho seja o não falar a verdade. Por isso essa frase de John Piper é muito forte, eu quis trazer ela para a nossa reflexão. A mentira tem origem no diabo, mas e não falar a verdade? Os que não falam a verdade unem forças com Satanás. Porque pode até ser que eu não esteja mentindo, mas se eu não luto contra a mentira, e se a minha atitude não é uma atitude de verdade, eu estou sendo cúmplice do diabo. Se não fui eu que criei a fake news, mas eu compartilho, e eu não me importo se é verdade ou se é mentira, a culpa é de quem inventou a mentira, a falsa notícia? Mas nós estamos sendo cúmplices, compartilhando algo que não é verdade. Drogo, mas eu não sabia que não era verdade. É aí que entra a prudência. É aí que entra a prudência do Provérbios que nós lemos. O insensato acredita em tudo, vai compartilhando, vai reproduzindo. Mas o sábio tem prudência em tudo aquilo que ouve. Jesus usa a linguagem da comunhão para integrar seus discípulos. Não devemos fundamentar a nossa fé na mentira e nem nesse descaso de que não fui eu que criei, mas as coisas são assim. Deixa acontecer. Não devemos fundamentar a nossa fé e não devemos fundamentar as nossas atitudes nisso. Mas nós precisamos fundamentar a nossa fé e aperfeiçoar as nossas atitudes na certeza, na verdade que nos liberta e na comunhão proposta por Jesus. Por isso, compreenda uma coisa. As fake news, as notícias falsas, não têm como objetivo se tornar uma verdade, e sim causar um impacto devastador. E se o diabo é o pai da mentira, então as fake news são uma forte influência do diabo para nos desconectar, para dividir, para polarizar as pessoas, polarizar os grupos, polarizar as ideias. Jesus, ele bate de frente nisso. Há 2000 anos atrás, Jesus ele já tinha sacado isso. A mentira vem para desunir, porque desunidos, desconectados, um grupo quebrado é mais fácil de vencer. Jesus ele propõe a comunhão, reconexão, reunião,
refortalecer as raízes, estarmos juntos vencermos a mentira e o pecado. Quem inventa uma fake news tem o objetivo de propagar o mal-estar e defender as suas ideias. Como que as pessoas que criam uma fake news defendem suas ideias? Enfraquecendo o outro grupo, fazendo com que os outros grupos acreditem em mentiras, acreditem em notícias falsas ou adulteradas para poder manipular as pessoas através das sensações, dos impactos que essas falsas notícias vão criar, vão desenvolver na sociedade. O que a gente pode dizer sobre isso? Concluindo e resumindo. Bernard Manning tem uma frase que diz assim: a boa nova significa que podemos parar de mentir a nós mesmos. O doce som da graça, admirável, nos salva da necessidade do auto-engano. Não precisamos mais mentir. Não precisamos mais alimentar um estilo de vida destrutivo, porque nós agora estamos conectados com a verdade, estamos conectados com a vida. Nós podemos lutar contra o engano, lutar contra o falso, lutar contra a mentira, porque Deus nos libertou. Por isso, diante das fake news, podemos dizer que a palavra de Deus nos traz um princípio fundamental e uma atitude transformadora. Em tudo que você for ver, no seu celular, no seu computador, nas suas redes sociais, lembre-se sempre de um princípio fundamental e uma atitude transformadora que a palavra de Deus nos traz. O princípio fundamental: lutar com todas as forças contra a mentira em qualquer grau, porque a mentira é o reflexo do diabo. O diabo é o pai da mentira. Atitude transformadora: precaução e cuidado. Em todas as informações que tivermos acesso, precaução e cuidado. Como, Pastor Drogo? Na prática, como essa atitude? Antes de postar ou compartilhar qualquer coisa, você, eu, todos nós devemos fazer as seguintes perguntas a nós mesmos. Primeira pergunta: eu tenho certeza absoluta e eu tenho base informativa confiável para afirmar que isso é verdade? Segundo, se eu tenho a certeza de que isso é verdade, essa informação, esse conteúdo, vai causar mal ou bem? Isso vai desintegrar ou integrar? Isso vai desconectar as pessoas de Deus e dos seus relacionamentos saudáveis? Ou vai conectá-las a Deus e às pessoas? Por fim, esse conteúdo vai aproximar as pessoas do diabo ou vai aproximar as pessoas de Deus? Vamos lembrar sempre do versículo 44, uma das falas de Jesus para aquele grupo de judeus que nós lemos. Jesus diz: quando ele, o diabo, profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em tudo que falarmos e reproduzirmos, seja no contexto físico real, seja no contexto virtual, devemos sempre lembrar dessas preciosas palavras como um filtro para as nossas atitudes, para as nossas decisões. Parafrasearmos ou então aplicarmos essa frase, esse ensino para a nossa vida. Por exemplo, quando ele, o diabo, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aplicando para a minha vida, quando eu profiro mentira, ou quando eu compartilho mentira, sem me importar se aquilo é verdade ou mentira, eu falo do que é próprio ao diabo, porque ele, o diabo, é mentiroso e pai da mentira.
Se eu reproduzo mentira, eu estou unindo minhas forças ao pai da mentira, como disse John Piper. Se somos de Cristo, então lutaremos contra a mentira e as fake news fazem parte dessa batalha. Vamos orar? Feche seus olhos. Jesus, a tua verdade liberta. Esta é uma das suas preciosas promessas que estão na palavra de Deus. Que a tua palavra seja guardada dos nossos corações e que, através do poder do Espírito Santo, essa palavra produza transformação nas nossas atitudes, para que possamos, ó Deus, ser pessoas influenciadoras na internet que apontam para Cristo, que apontam para a tua verdade, Senhor Jesus. Que possamos viver a verdade que liberta, lutando contra qualquer investida de mentira que reflete o diabo. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. No teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Parafraseando Brennan Manning, o doce som da graça faz com que a gente não precise mais ser refém do auto-engano ou do mundo de mentiras. Nós podemos nos alegrar sabendo que o Deus da verdade, o Senhor da verdade, venceu na cruz e Ele nos ama e está presente, está conosco todos os dias. Por isso, nós precisamos nos apegar nessa verdade, que Jesus nos ama e morreu por nós. Você pode não acreditar, ou talvez você nunca tenha pensado nisso, mas uma das grandes investidas do inimigo na sua e na minha vida é fazer-nos esquecer que Jesus nos ama incondicionalmente. A Santa Ceia nos ajuda a fortalecer a nossa fé contra as fake news que o diabo tenta sempre investir e divulgar em nossas vidas. Por isso nós vamos realizar a Santa Ceia agora. Traga para perto aí o seu copo com suco, com vinho, o seu pão, e nós vamos realizar a ceia neste momento. O apóstolo Paulo, ele fazia questão de sempre recordar os seus discípulos, as comunidades, daquilo que Jesus tinha falado. E é uma prática da igreja cristã recordar o que Jesus disse e fez, para que essa verdade esteja sempre viva em nós. Porque, como disse Paulo aos Coríntios, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tendo juntado os seus discípulos ao redor da mesa, ele pegou o pão, o partiu e disse: esse pão é o meu corpo, que é partido por vocês. Tomai e comei. Façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, Jesus pegou o cálice de vinho e disse: este cálice é como o meu sangue, é a nova aliança do meu sangue, que eu faço com vocês. Tomai e bebei. Façam isso em memória de mim. Porque toda vez que vocês comerem do pão ou beberem do cálice, vocês anunciam a minha morte e a minha vinda. Portanto, façam isso sempre
anunciando que Jesus morreu por nós com um amor incondicional que nunca saberemos explicar, e ressuscitou ao terceiro dia, para que com Ele pudéssemos ter a vitória e a esperança de que um dia estaremos com Ele na eternidade, onde não haverá mais sofrimentos, onde não haverá mais enfermidades, onde não haverá pandemias, medos, incertezas. Eugene Peterson, quando fala sobre a Santa Ceia, ele traz uma reflexão muito forte. Ele diz assim: não deixe que a repetição de um ritual tire a importância e a reverência dessa atitude. Realizamos a ceia porque nós cremos que Jesus fez isso por nós, por mim e por você, que naquela rude cruz Ele pensou na humanidade, Ele pensou em mim e em você. E realizamos isso porque nós cremos que um dia Ele voltará e um dia habitaremos com Ele numa eternidade de adoração ao único que é digno. Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado por tão grande amor. Que o Senhor esteja conosco neste ato tão importante para a nossa fé. E que através da Tua presença, comendo do pão e bebendo do cálice, possamos sempre ter em nosso coração a verdade que nos liberta. No Teu nome, Jesus amado. Amém. Pegue o pão, você e sua família. Tomai e comei, disse Jesus. Façam isso em memória do nosso Senhor Jesus. Pegue seu cálice. Esta é a nova aliança. Tomai e bebei, disse Jesus. Faça isso em memória dele, o nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. O que mais poderíamos dizer? Somos profundamente gratos pelo Teu amor. Obrigado por se entregar no nosso lugar. Obrigado por enfrentar a cruz por amor a nós e vencer a morte. Obrigado. Todo o nosso louvor, toda a nossa entrega, toda a nossa gratidão a Ti. Diante disso, diante desse amor tão poderoso, diante dessa vitória que o Senhor compartilha conosco, essa herança maravilhosa, do que nós poderíamos temer? Nós sentimos o Teu amor e sabemos que o Teu amor é maior do que todas as coisas. Por isso, Senhor, nós queremos Te pedir perdão quando a nossa fé falha e muitas vezes nós acreditamos numa mentira que nos é lançada pelo inimigo, de que não conseguiremos, de que o Senhor não nos ama. Jesus, nos ajuda a sempre lembrar do poder que o Teu amor tem na nossa vida. Senhor, nos ajuda a lembrar e venha nos abraçar com o Teu poderoso amor diante das enfermidades, diante, ó Deus, dessa pandemia, diante do medo e das incertezas que esse momento tem nos trazido. Senhor, nos ajuda a vencer o mal e todo o poder dele, toda a influência da mentira, das fake news. Senhor, que possamos ter uma atitude de verdade em todos os ambientes da nossa vida. Senhor,
nos ajuda a compreender que o teu amor é mais poderoso do que todas as nossas enfermidades. E aqui nós lembramos de todos os nossos enfermos, ó Deus, de todas as pessoas que têm padecido, que têm sofrido dores, ó Pai, que estão lutando por uma recuperação, que estão lutando contra alguma doença. Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Nós cremos que o teu amor é mais poderoso do que tudo isso. Senhor, nós te pedimos pela crise econômica, ó Deus, e por todas as famílias que têm passado, ó Pai, dificuldades, necessidades neste tempo de quarentena. Ó Pai, tenha misericórdia dessas pessoas e que o Senhor nos una. Ó Pai, a estratégia de Jesus contra a ação do maligno foi a comunhão. Senhor, nós queremos nos conectar através do teu amor para sermos relevantes e socorrermos essas pessoas que têm passado necessidades. Ó Deus, nós te pedimos isso. Nos encha, nos preencha com a tua verdade que liberta e que nos mostra o que devemos fazer para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas e na nossa cidade. Nós oramos assim, Senhor, agarrados no teu amor, porque o teu amor é o que nos liberta. O teu amor é o que nos leva para a verdade. Oramos no teu nome, Senhor Jesus, amado, Salvador, Rei da IPI Estreito. No teu nome. Amém. Receba a bênção. Que o poder, a graça, o amor e a verdade que liberta de Jesus Cristo, que a luz, as consolações e o poder do Espírito Santo e que o cuidado amoroso, sustentador e guardador do Pai esteja com você e com sua família. E é dessa forma que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar